para a realização do exame de densitometria, é necessário também um cuidado de proteção radiológica com a utilização de EPIs, o uso do dosímetro para o profissional que realiza a técnica, providenciar também barreiras de proteção para essas salas que contêm os equipamentos que trabalham com radiação, afixar aviso de radiação nas portas de que existe raio-x nessa sala de densitometria. Para os operadores do equipamento, a norma do CNEM relata todas as diretrizes básicas de radioproteção e estabelece uma dose máxima de 1 mSv por ano para pessoas do público. As salas devem ser amplas para que o operador fique a pelo menos 3 metros de distância do paciente, por sua vez do equipamento, e também a carga horária do operador deve ser limitada. O Phantom, chamado fantasma, ele é utilizado sempre que ocorre mudança do software ou do hardware. Então, mudança de ergonomia do setor de densitometria ou uma manutenção corretiva, preventiva, se ocorreu queda de energia naquela sala do equipamento, o Phantom deve ser utilizado. Vocês podem visualizar nas imagens a seguir o fantoma, em português, para radiologia de várias regiões do corpo ou até mesmo do corpo inteiro aqui, para que o equipamento consiga incidir os raios na direção correta. Quais são os fatores que afetam a precisão da técnica de densitometria? Esses fatores eles devem ser bem analisados pelo profissional, pois, como vimos anteriormente, qualquer artefato pode causar uma alteração nessa densidade, na aferição da densidade mineral óssea do paciente, e aí o laudo vai ocorrer de forma duvidosa. O que nós temos que verificar? O posicionamento e a análise desse paciente para o exame, se ocorreu uma calibração adequada do equipamento, também a presença de outras fontes de radiação no ambiente podem alterar um diagnóstico, o desconhecimento do histórico do paciente, então a importância de fazer o questionário prévio, a presença de artefatos, qualquer tipo de alteração, botões, zíper, uso de meio de contraste que esse paciente utilizou anteriormente, se ocorreu endurecimento dos feixes de raio-x, porque com o tempo o equipamento também precisa de manutenção, se ocorreu utilização de uma mielografia com presença de contraste oleoso, isso pode permanecer depositado no indivíduo, no seu paciente por vários anos e dar um laudo duvidoso. Se ocorreu calcificação na aorta abdominal, cálculos renais ou biliares que esse paciente apresente, uma análise diária inadequada, por isso a importância na hora de utilizar o software de calibrá-lo e colocar para o destino de peça correta que vai ser analisado, escaneado, e até mesmo variações de temperatura na sala de exame podem ser responsáveis por um laudo inadequado. Além disso, os exames de medicina nuclear realizados recentemente devem estar presentes no questionário, uso recente de comprimidos de cálcio, evitar também para a data do exame, distorções na arquitetura esquelética do paciente, se ele tem alguma doença degenerativa, fraturas que ocorreram anteriormente. E para a realização, então, de posicionamento, também é importante que o paciente esteja 100% imóvel e os procedimentos demoram cerca de 15 minutos. É uma exposição à radiação baixa, como vimos anteriormente, e ela é proposta para cada tipo de exame, áreas específicas, um protocolo. Vamos ver a seguir. Nenhum preparo especial é necessário para a realização do exame, com exceção da ingestão de cápsulas de cálcio que devem ser evitadas no dia do exame. Todo paciente deve ser submetido a uma entrevista prévia com perguntas de suma importância para a realização desse exame e se vai ter alguma alteração no laudo.
Todo material que pode interferir com o feixe de radiação deve ser retirado previamente. O peso e a altura do paciente também devem ser marcados. Nós temos que lembrar de observar se algum tipo de exame radiológico com utilização de meio de contraste foi realizado por esse paciente. E a ingestão dos comprimidos, que pelo menos 2 horas antes do exame não devem ser feitas. O paciente fica deitado em decúbito dorsal sobre a maca com as pernas retas ou flexionadas. Para a realização do exame, nós temos que seguir a seguinte sequência básica denominada protocolo, que utiliza coleta de dados pessoais do paciente, a escolha do protocolo de acordo com o objetivo de área que tem que ser realizada a técnica de densitometria, o posicionamento desse paciente, a aquisição da imagem, como ela deve ser realizada, a análise a partir destes dados e a liberação do paciente com o laudo médico. Para o protocolo de corpo inteiro, o paciente tem que ficar com o corpo centralizado na mesa e algumas linhas existentes nessa mesa servem de guia para o posicionamento dele. Então, por exemplo, alinhar a 3 centímetros abaixo da área de almofada, correias e velcros para evitar a movimentação desse paciente na região de pernas e pés. E a análise deve estar de acordo com os braços direito e esquerdo de fixação. O protocolo de corpo inteiro ele é escolhido para se obter o conteúdo de gordura e massa magra. É um método rápido que utiliza pouca radiação e discrimina pequenas variações dos componentes corporais do paciente. Essa análise é útil para avaliação nutricional do indivíduo, na fase de crescimento e também da aquisição de massa óssea, bem como programas de condicionamento físico e também para verificar a evolução no tratamento de doenças que afetam a massa óssea. Não se esqueçam, pessoal! Dia 5/4 e 12/4 são as provas presenciais do EAD, com valor de 30 pontos para o primeiro bimestre. E essa é a nossa atividade de revisão. Vocês vão finalizá-la criando o próprio resumo da disciplina de densitometria e me enviem até a data de vocês de prova do primeiro módulo aí, dia 5/4. Bom estudo e até lá!